Olá companheiras, olá companheiros, aqui quem fala é o Patrick e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Companheirada, hoje é dia 24 de setembro e a gente faz esse podcast com uma edição especial. Já aviso que vai ser longo porque pedi ao nosso companheiro Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, para cumprir uma tarefa árdua, mas fundamental para todos aqueles que nesse dia acompanharam a catastrófica intervenção do famigerado Jair Messias Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Pedi que o Walter comentasse o discurso feito pelo Bolsonaro. A gente já está vendo aí um monte de leitura de gente da direita, da ultradireita, da centro-direita e também gente da esquerda, fazendo comentários sobre o que disse o Bolsonaro. Então, com o companheiro Walter Pomar, vamos ter também mais uma oportunidade de escutar uma opinião parágrafo por parágrafo, destacando os principais elementos que não são menos importantes do discurso proferido hoje pelo Bolsonaro. Aviso então que a gente vai dividir o programa hoje em alguns blocos. Intercalaremos as falas do companheiro com alguns breves comentários deste que vos fala. Então, primeiramente, saudações petistas, Walter Pomar, análise inicial do discurso do Bolsonaro na Assembleia das Nações Unidas. Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, hoje você me colocou como missão não responder às suas perguntas, mas sim comentar o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nessa terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. É uma tradição que as Assembleias Gerais da ONU sejam inauguradas pelo representante do Brasil. E lá foi o presidente Jair Bolsonaro cumprir este papel. Muita gente aqui dizia que talvez ele não fosse. Outros diziam que se ele fosse, teria um comportamento patético, ridículo e sairia de lá desmoralizado. E muita gente, ao ouvir o discurso, ao assistir ao vivo ou ao ler posteriormente, diz que confirmou suas piores expectativas, que o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro é um amontoado de mentiras, de tolices, de sandices. De fato, tem disto tudo um pouco. Mas não é apenas isso. Se nós analisarmos friamente como um discurso político, este discurso revela, confirma, demonstra mais uma vez que nós estamos diante de um inimigo muito perigoso e perfeitamente alinhado com a extrema-direita internacional. Talvez o principal erro que se possa cometer na luta política é subestimar a força, a determinação e a violência de que é capaz o nosso inimigo, os nossos adversários. Pois bem, Bolsonaro demonstrou nesse discurso dele à ONU que realmente é um cidadão sem limites e 100% alinhado com a extrema-direita internacional. Para quem não teve oportunidade de ouvir, ver ou ler o discurso, basta dizer que ele começa com as seguintes palavras, abre aspas, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo, fecha aspas. Somos assim informados, portanto, que o Brasil, durante os governos Lula e Dilma, estava à beira do socialismo. É muito curioso, porque se havia uma preocupação muito forte de muitos setores do PT e de outros setores da esquerda de manter distância do socialismo e afirmar sempre que o que estávamos fazendo, pelo contrário, era desenvolver o capitalismo brasileiro, respeitar a legislação, respeitar a Constituição, respeitar a propriedade privada, pois vejam bem que o lado de lá, a extrema-direita, interpreta de forma completamente diferente aquilo que nós fazíamos. Algo similar ao que aconteceu com o governo Obama nos Estados Unidos, quando a tentativa de fazer uma leve, suave mudança no sistema de saúde dos Estados Unidos provocou uma carga ideológica, ataques brutais contra o presidente Obama, acusando-o de ser socialista. Há duas maneiras de se colocar diante disso. Uma é aquela maneira professoral de dizer, veja bem, Bolsonaro, o Brasil nunca esteve à beira do socialismo. E há outra maneira que eu acho mais adequada, que é entender por qual motivo ele adota esse discurso. Se trata de um discurso que associa tudo o que de negativo existe
a palavra socialismo, converte o socialismo em inimigo, mobiliza contra o socialismo, contra a esquerda, contra a classe trabalhadora, os piores instintos, as piores armas, as piores violências. É luta político-ideológica, luta de classes na veia. É isso que Bolsonaro faz. E o sentido do seu discurso foi, como muitas das coisas que ele faz aqui no Brasil, falar para o seu público, consolidar o seu núcleo duro dentro do país e fora do país. O segundo parágrafo do discurso do nosso simpaticíssimo Jair Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, no meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação, em especial pelo exemplo. É óbvio que isso é mentira. A violência tem crescido no país, o desemprego tem crescido no país e a confiança vem caindo. Mesmo governos de direita olham com muita desconfiança, como se viu no episódio envolvendo o também terrível presidente francês, o senhor Macron. Pois muito bem, só que qual é o conteúdo essencial deste parágrafo do discurso do Bolsonaro? É dizer que o caminho para reconquistar a confiança do mundo, para diminuir o desemprego, a violência, o risco para os negócios, é a desburocratização e a desregulamentação, ou seja, compromisso com o ultraliberalismo, com o neoliberalismo. É assim, Bolsonaro. Seu primeiro parágrafo ataca o socialismo. O segundo parágrafo defende o neoliberalismo. Ele tem lado, ele se posiciona deste lado, e é isso que ele foi falar na Assembleia Geral da ONU. O terceiro parágrafo volta ao ponto. Ele diz, abre aspas, meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. De novo, é óbvio que é uma pataquada isso. O Brasil não esteve muito próximo do socialismo. Quem dera. Mas o que importa aqui, mais uma vez, não é se o que ele fala é verdade ou não. O que importa é que tipo de realidade virtual, que tipo de interpretação, que tipo de narrativa ele está querendo vender para a sociedade brasileira. É óbvio que é uma narrativa mentirosa, mas é importante que nós conheçamos a lógica mental dessa mentira. Ele está associando socialismo com corrupção generalizada, recessão econômica, altas taxas de criminalidade e ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos. Vejam que curioso, é uma amálgama que junta religião, corrupção, crime, crise econômica e socialismo num embrulho só, dá um laço e diz, esses são os nossos inimigos. Evidente que a verdade é outra coisa. Há corruptos e corrupção de sobra no governo Bolsonaro, assim como foram corruptos que apoiaram a deposição da presidenta Dilma, lembremos-nos de Eduardo Cunha, foram corruptos que promoveram a condenação e a prisão do presidente Lula. Olha aí o Dallagnol, esta figura, a busca de aumentar a sua bufunfa, usando o prestígio acumulado à frente da Operação Lava Jato. Vejam só todas as suspeitas e provas que cercam o clã Bolsonaro, o Guedes e todos esses que circulam no governo Bolsonaro. Portanto, corruptos são eles, aqueles que provocam recessão generalizada são eles, mas importa mais uma vez que nós estamos diante de um presidente e de um governo que lança a mão de maneira clara, abjeta, tranquila, ininterrupta, lança a mão da mentira sistemática, usando um velho recurso que teve êxito em outros países, em outras épocas, com destaque para a ascensão de Adolf Hitler, que também já foi muito ridicularizado e que, se tivesse sido menos subestimado, talvez tivesse sido derrotado antes de causar tanto dano. Diz ainda o discurso de Bolsonaro que o governo petista e a ditadura cubana. E aí é bom lembrar, não é só Bolsonaro que trata Cuba de uma ditadura. O supostamente democrático jornal Folha de São Paulo também insiste nesse trololó. E depois posa de liberal. Bolsonaro
vai no mesmo caminho e diz que em 2013 um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Como mente o nosso presidente? Os médicos cubanos, a medicina cubana é reconhecida no mundo inteiro. Além do mais, o acordo citado foi intermediado pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Todos os indicadores de saúde pública cubana merecem o mais sensacional aplauso. E o programa Mais Médicos está no coração de grande parte da população brasileira que pela primeira vez teve acesso a um médico na sua localidade, na sua aldeia, no seu rincão, no seu bairro periférico. Mas Bolsonaro vai construindo a versão de que isso também faria parte da tal herança maldita que ele teria, supostamente, recebido do governo Dilma e do governo petista em geral. Ele diz um bando de mentiras sobre esse acordo, chega a falar que era um verdadeiro trabalho escravo, blá, 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 mentiroso. E ataca diretamente entidades dos direitos humanos do Brasil e da ONU. E no finalzinho diz que antes mesmo dele assumir o governo, quase 90% deles, dos médicos cubanos, deixaram o Brasil por ação unilateral do regime cubano. Só faltava o governo cubano ter deixado os seus camaradas, os seus companheiros, os seus compatriotas aqui no Brasil para serem alvo de perseguição de um governo que vai se demonstrando cada vez mais ditatorial. Mas de toda maneira lá vai Bolsonaro à ONU falar este tipo de barbaridade contra o programa Mais Médicos. Interrompo por aqui e volto daqui a pouco com mais comentários, atendendo esse pleito do Patrick, que é comentar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas nesse dia 24 de setembro, uma terça-feira. Pois é, gente, difícil isso, hein? Bolsonaro nos informar que a gente estava ali pertinho do socialismo, passou triscando e a gente não viu. Que bobagem, né? Mas isso que Walter fala é muito significativo, porque o fato dele começar o discurso conjurando como inimigo o socialismo é uma demonstração de que para a direita, para essa ultradireita, não tem mais como não falar do jeito deles em luta de classes. Poxa, e justamente os nossos, muitas vezes, não topam encarar as coisas como elas são. Muita gente da esquerda que se adaptou, se convenceu ou se dobrou à disputa eleitoral e que acha, portanto, que não cabe mais falar na disputa eleitoral sobre socialismo, revolução, luta de classes, porque na disputa eleitoral essas coisas não caem muito bem. Enfim, o Bolsonaro dá uma aula nesse sentido e por isso o discurso dele não é um discurso que a gente não pode ignorar e tampouco fazer chacota, porque tudo isso que ele está falando aí tem o seu lugar e tem o seu espaço no ideário e na construção do projeto de poder que a ultradireita em todo o mundo está colocando em prática. E, bom, esses absurdos aí foram só até o terceiro parágrafo. Mas, enfim, antes de dar prosseguimento, volta a respirar também, um merchan, ou uma lembrança. Hoje, dia 24 de setembro, nós inscrevemos a nossa chapa e a nossa candidatura à presidência nacional do PT. Walter Pomar e, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Também, nessa semana, no dia 27, encerra o prazo para que sejam indicados os nomes que vão compor as direções municipais do partido. Então, gente, muita atenção, porque o PED pode ter passado, mas o Congresso continua acontecendo. Agora, Walter, voltemos ao discurso do Bolsonaro. Vamos lá, Patrick, aqui estamos mais uma vez com a segunda parte da análise do discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Como eu disse antes, é um discurso repleto de mentiras, repleto de barbaridades, mas é um discurso que tem que ser lido, ouvido e visto por cada militante de esquerda no Brasil inteiro, porque nós não devemos subestimar
os nossos inimigos. Nós não devemos cometer frente a Bolsonaro o erro que se cometeu no passado recente frente a outros setores da direita e da extrema-direita brasileira. Pagamos muito caro por subestimar nossos inimigos. E pagamos muito caro quando essa subestimação inclui uma certa crença de que se nós achamos que é ridículo, que se nós achamos que é mentira, todo mundo chegará à mesma conclusão. Não é assim. O Bolsonaro vai repetindo mentiras 1000 vezes até que elas sejam vistas como verdade por grande parte da população brasileira. Eu falava que ele atacou o programa Mais Médicos, dizendo que se tratava de uma parceria entre o governo brasileiro e a ditadura cubana, que teriam trazido para o Brasil médicos sem qualificação profissional. Besteira absoluta, porque, como todo mundo sabe muito bem, a medicina cubana é reconhecida como excelente. E todos aqueles que foram atendidos pelos médicos cubanos, como parte do programa Mais Médico aqui no Brasil, têm boas lembranças. E lamentaram muito que os médicos cubanos tenham sido obrigados a deixar o país, sob pena de serem ameaçados e perseguidos e finalmente expulsos por este senhor Jair Bolsonaro. Mas, ao falar de Cuba, Bolsonaro quer engatar uma outra temática, apresentar Cuba como tendo sido o local a partir do qual agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Veja bem, isso está no discurso do presidente Jair Bolsonaro. É uma história paralela, é uma história virtual. Agentes cubanos não foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Ocorreu o contrário. Pessoas que eram cubanas, militantes revolucionários, foram a outros países colaborar com movimentos de esquerda, com lutas de libertação nacional, com lutas democráticas e revolucionárias. O maior exemplo disso é alguém que ganhou cidadania cubana, Ernesto Che Guevara, mas era argentino de nascimento. Mas o que faz Bolsonaro? Apresenta isso, a contribuição que Cuba deu para a luta pela libertação da América Latina, do imperialismo dos Estados Unidos e das ditaduras patrocinadas pelas oligarquias locais. Bolsonaro diz que isso era uma operação para implementar ditaduras. E ainda tem a cara de pau de dizer que há poucas décadas tentaram mudar o regime brasileiro. Como é mesmo? Como é mesmo? Como é mesmo? Vamos lá, vamos lembrar da história. Quem foi que tentou dar um golpe contra o presidente Getúlio Vargas? Golpe que só foi interrompido pelo seu suicídio. Quem foi responsável pelas tentativas de impedir a posse e depois golpear o governo Juscelino Kubitschek? Quem foi responsável pelo golpe militar de 64? Cuba? Havia algum agente cubano conspirando em território nacional? Nanananinha. Os verdadeiros conspiradores eram o grande capital brasileiro, o latifúndio, a extrema-direita, as Forças Armadas e, claro, a embaixada do tio Sam. Esses eram os verdadeiros conspiradores. Esses sim mandam agentes para todo mundo para contribuir com a implementação de ditaduras. A tentativa de mudança do regime aqui no Brasil foi feita pelos militares como cabeça de vanguarda dessa coalizão reacionária responsável pelo golpe de 64 no Brasil e por diversas outras ditaduras em toda a América Latina. E diz Bolsonaro, entre aspas, civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas. Reputações? Veja bem, de fato, civis e militares brasileiros foram mortos. Foram. Por quem? Pela ditadura militar que assassinou, desapareceu, sequestrou, torturou centenas de brasileiros e brasileiras e que levou à aposentadoria forçada, especialmente os militares democráticos e nacionalistas que havia nas Forças Armadas naquela época. E reputações destruídas, vou me limitar aqui a lembrar do presidente Juscelino Kubitschek e outros tantos que foram apresentados como corruptos. Quem fazia isso? Quem dizia isso deles? A ditadura militar. O discurso da corrupção sempre foi utilizado no Brasil pela extrema-direita contra os setores que tinham algum compromisso com o povo.
Jair Bolsonaro cria uma história paralela e vende essa história paralela diretamente da tribuna da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E dos agentes cubanos, que no passado teriam tentado implementar ditaduras na América Latina, ele pula para a Venezuela. Diz o nosso simpaticíssimo presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, que na Venezuela, esses agentes do regime cubano levados por Hugo Chávez também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. E acrescenta ainda Jair Bolsonaro, a Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. Vejam só, desde que Hugo Chávez venceu a primeira eleição, já se faz bastante tempo, foi no final dos anos 90 até hoje, a Venezuela vive um nível de participação democrática superior ao de toda a sua história. A maior ameaça que existe à Venezuela é a pressão do governo dos Estados Unidos, o boicote, a sabotagem e a tentativa com a contribuição da oposição ou de parte da oposição venezuelana de derrubar de forma violenta o governo de Nicolás Maduro. Esses são os fatos. Não existe a crueldade do socialismo na Venezuela. Pelo contrário, os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro fazem o que podem e o que não podem para elevar o nível de vida do povo venezuelano. E enfrentam, como já disse, a sabotagem cotidiana dos Estados Unidos. Mas tudo isso, para o presidente brasileiro, não importa. O que importa é criar a imagem, vender a imagem para o mundo e para o Brasil, para aqueles que acreditem no seu discurso, que o povo venezuelano está sofrendo e precisa de ajuda. Todos nós já ouvimos este tipo de papo em outros momentos. Não foi com esse tipo de discurso que o Iraque, a Líbia, a Síria e outros tantos países foram atacados, bombardeados, vilipendiados, destruídos e viram a sua população sofrer barbaridade há muito tempo. Esse tipo de discurso vem sendo utilizado pelo governo dos Estados Unidos. E é importante que quem está nos ouvindo reflita sobre isso, porque muita gente acha que isso é coisa de Jair Bolsonaro, que seria um ponto fora da curva. Nanananinha. Jair Bolsonaro está perfeitamente sintonizado com a lógica do império, especialmente no momento atual, em que o império é presidido por Donald Trump, outro cavernícola. E aqui eu paro a segunda parte da minha exposição sobre o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU neste dia 24 de setembro de 2019. E vocês que estão me ouvindo já sabem que este é o podcast comandado pelo Patrick Araújo. E a rebelião Jedi foi contida. O que houve? O chanceler está falando de um plano dos Jedi para tomar o poder no Senado. Os Jedi remanescentes serão caçados e derrotados. O atentado contra a minha vida me deixou bem ferido e deformado. Mas eu garanto a vocês, minha determinação jamais foi tão forte como é agora. Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade, esta república será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade. Longe de mim querer fazer qualquer tipo de comparação, mas esse que a gente acabou de escutar é o chanceler Palpatine, ou o Darth Sidious, em Star Wars, A Vingança dos Siths. Ele está falando justamente de um atentado que ele sofreu contra a sua vida e de um plano dos Jedi de dominar a República. É mais uma história, muito semelhante com essa que o Walter nos contou, que o Bolsonaro insiste em tentar emplacar como universo paralelo, uma conspiração da Ordem Jedi para dominar a República. Ou seja, um conto de fadas, uma mentira, uma enganação que sustenta medidas autoritárias.
E se a vida imita a arte, é bom a gente lembrar como é que terminou em Star Wars, com o extermínio da Ordem Jedi, a derrubada da República e a criação do primeiro Império Galáctico. Um império autoritário e que durou muito tempo. Muito bem, voltamos agora à terceira parte da análise do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, dia 24 de setembro. Depois de falar que no Brasil estávamos perto do socialismo e que o socialismo estava destruindo o Brasil. Depois de falar que o Mais Médicos trouxe para o Brasil cubanos que não tinham a menor capacitação técnica para exercer a medicina. Depois de pintar Cuba como uma ditadura que tentou subverter a América Latina, colocando ditaduras por todas as partes. Depois de vincular isso à Venezuela, que estaria sofrendo por causa do socialismo e da presença cubana, Bolsonaro informa ao mundo, abre aspas, trabalharemos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja reestabelecida na Venezuela. Veja que isto é uma ameaça explícita. O objetivo dele é apresentar ao mundo a justificativa pela qual, a qualquer momento, pode ser acionado o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, com a possibilidade de um conflito militar nas fronteiras entre Colômbia e Venezuela, ou algum outro tipo de agressão militar contra a Venezuela. Essa situação vem sendo ventilada há bastante tempo e agora, diretamente da tribuna da ONU, Bolsonaro confirma que a operação do Brasil é contribuir com uma possível intervenção militar para restabelecer a democracia. Claro que nós sabemos que democracia é aquele troço que existe na Arábia Saudita, né? Um país apoiado pelos Estados Unidos e aplaudido por outros dos seus aliados. Mas vamos seguir adiante. Neste ponto do seu discurso, Bolsonaro apresenta a prova que faltava, agora diretamente do plenário da ONU, de que ele é mesmo teleguiado por Olavo de Carvalho, tido por alguns como o maior intelectual brasileiro. Pois bem, quem tem acompanhado os tweets desse intelectual Olavo de Carvalho, mandados diretamente dos Estados Unidos, já deve ter lido que ele considera que importante mesmo é acabar com o Foro de São Paulo. O resto todo é besteira. Pois lá vai Bolsonaro à ONU e o que ele diz? Abre aspas. O Foro de São Paulo, organização criminosa criada em 1990 por Fidel Castro, Lula e Hugo Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Veja bem, ele chama de organização criminosa uma associação entre partidos que existem e vivem e participam da atividade legal em absolutamente toda a região. É gravíssimo que um presidente use a tribuna da Organização das Nações Unidas para acusar de criminosa uma organização de que fazem parte os partidos que governam o Uruguai, Cuba, Bolívia, Nicarágua, e que são partidos legais, com vida absolutamente conhecida, com parlamentares eleitos, com influência de 20, 30, 40, às vezes mais de 40% dos votos em todos os países da região. Portanto, se houve algum crime, é este cometido por Jair Bolsonaro, acusando de criminosa uma organização de fato criada em 1990, de fato impulsionada por Fidel Castro, Lula e posteriormente Hugo Chávez, muito posteriormente, organização que trabalhou pela integração regional e lutou para superar o neoliberalismo na região. E o mais grave é que ele deixa claro, o senhor Jair Bolsonaro deixa claro neste ponto do seu discurso, que ele buscará implementar as diretrizes indicadas por Olavo de Carvalho, ou seja, combater o Foro de São Paulo. Aqui no Brasil, por exemplo, foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral um pleito de cassação do registro legal dos vários partidos brasileiros que fazem parte do Foro de São Paulo. Ora, esses partidos são, a preços de hoje, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista. Pergunto, o uso
deste tipo de expressão, combater o Foro de São Paulo pelo presidente da República, diretamente do púlpito da ONU, indica o quê? Indica que esta operação proposta por Olavo de Carvalho terá continuidade. Muito bem, vamos adiante. Diz então Jair Bolsonaro, depois de atender aos pleitos do senhor Olavo de Carvalho, ele fala que em busca de prosperidade estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. E não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E diz que o livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. Este cidadão é inacreditável. Onde estava ele nos anos 80, 90, quando os governos neoliberais ou futuros simpatizantes do neoliberalismo operaram a defesa do livre mercado, das concessões e das privatizações, que causaram um dano brutal ao Brasil e a toda a América Latina? Foi exatamente nos governos Lula, Kirchner, Chaves e de outros partidos e lideranças latino-americanas que se interromperam, ou se buscou interromper, os efeitos danosos do ciclo neoliberal. E lá vai Bolsonaro dizer que é o ciclo neoliberal que pode dar prosperidade ao Brasil e que hoje ele estaria finalmente implementando esse programa. E vende diretamente da ONU a mentira de que a economia estaria reagindo ao romper os vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. E promete, diretamente da ONU, que a abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Óbvio que este tipo de discurso não engana nem mesmo os representantes da extrema-direita. É um discurso claramente ideológico, no sentido de tentar convencer as pessoas que o governo Bolsonaro herdou uma herança maldita e que é desta herança maldita que provém os problemas do Brasil e que ele estaria sendo orientado por uma bússola correta que mais cedo ou mais tarde vai melhorar as coisas. É importante a gente perceber que é esse o recado. Pessoal, nós sabemos que as coisas estão difíceis, mas lembremos-nos, recebemos uma herança maldita. É com este tipo de pegada que ele quer convencer o povo brasileiro a não fazer nada, a continuar passivo, a aceitar uma situação de piora prolongada nas condições de vida. Ele diz, por exemplo, que em apenas 8 meses concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país, aqueles firmados com a União Europeia e com a área europeia de livre comércio. É bom dizer que, na verdade, esses acordos ainda estão longe de demonstrar quais são os seus efeitos e estão longe mesmo de começar a ser implementados. Há o risco, inclusive, do ponto de vista de Bolsonaro, para nós seria uma bênção, de que estes acordos não sejam nem mesmo postos em vigor. Mas uma coisa é certa, se forem postos em vigor, o efeito sobre a economia brasileira será o de aprofundar a nossa dependência externa, a nossa primarização e a nossa desindustrialização e a nossa subordinação aos interesses das grandes potências do mundo. Bolsonaro também foi lá na ONU para dizer que estamos prontos, disse ele, para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, o cidadão acha que se trata de um clube ao qual nós devemos entrar sem mesmo parar para pensar que tipo de implicações isso teria sobre a nossa economia, que tipo de vantagens nós ganharíamos e que tipo de prejuízos nós teríamos com isso. A verdade é que Bolsonaro é um deslumbrado no sentido mais claro da palavra. Ele realmente acredita que este tipo de política neoliberal ultra Guedes é capaz de conduzir o país rumo a algum lugar. E na próxima sessão dos nossos comentários, nós falaremos de Amazônia, que foi um tema importante do discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na ONU. Ah, você achou que estava acabando, não é? Não, falei que ia ser longo. A troca de mensagem que a gente tem feito nesse momento com o Walter, analisando ponto a ponto, parágrafo a parágrafo, as principais questões do discurso do Bolsonaro, é muito importante, comparada, porque, vejam, tinha gente que estava dizendo que ele ia até a ONU baixar o tom, achando que depois do que ele passou no debate em torno da Amazônia, depois do que ele passou no debate do G20, depois de todo o retrospecto mais recente, inclusive, de
prejuízo que o Brasil teve no campo internacional, que ele iria até a Assembleia das Nações Unidas e iria lá pagar de bom moço. Nananina não, como diz o Walter. Pelo contrário, ele elevou o tom. A fala dele é uma fala de quem está em guerra. E, portanto, cada palavra que foi dita ali está sendo, nesse momento, também analisada por muita gente. É importante que a gente também analise, tiremos as nossas conclusões, façamos as nossas análises, porque certamente esse é um discurso representativo dos caminhos que o governo Bolsonaro vai adotar ou continuará adotando daqui para frente. Walter, sigamos com você. Aqui estamos mais uma vez, prosseguindo no podcast, comandado pelo Patrick Araújo, desta vez totalmente dedicado a analisar o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Sob o tópico Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro abriu com uma imensa e solene mentira. Ele disse: meu governo tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. Os fatos são outros. É conhecido que desde o início do ano até agora houve um crescimento brutal das queimadas, tanto na região amazônica quanto no Cerrado, sem contar outras coisas, como por exemplo o efeito da liberação ampla, geral e restrita de muitos agrotóxicos. Portanto, na verdade, Bolsonaro disse que ele tem um compromisso solerte com a preservação do meio ambiente. Não solene, isso é pura mentira. Mas é com esta mentira que ele abre um discurso onde ele busca se apropriar da bandeira da soberania nacional. Ele diz que o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais, o que é verdade. Disse que nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental, o que também é verdade. E aí engata mais uma mentira, disse que a Amazônia permanece praticamente intocada. Isso é uma solene besteira, uma solene mentira, mas, como nós já dissemos, Bolsonaro não tem a menor vergonha de falar mentiras e em alguns casos ele acredita piamente nelas. O objetivo dele é dizer que as queimadas ocorridas no Cerrado e na região amazônica são produto do clima seco e dos ventos que favorecem queimadas espontâneas e queimadas criminosas. Nenhuma palavra sobre os amiguinhos dele, latifundiários, o agronegócio que promoveu uma queimada criminosa em larga escala, estimulada pelo presidente da República. Bolsonaro é tão calhorda, tão mentiroso, que ele agrega essa informação de que é o clima e os ventos que favorecem queimadas espontâneas e criminosas. Ele agrega a informação que também existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Nenhuma palavra sobre o latifúndio, nenhuma palavra sobre o agronegócio, nenhuma palavra sobre os criminosos que apoiaram, financiaram e aplaudem Jair Bolsonaro e põem fogo na floresta amazônica. Bolsonaro diz que ele está sendo vítima de ataques sensacionalistas por parte da mídia internacional e diz que esses ataques despertaram o nosso sentimento patriótico. Esse é um dos pontos mais importantes do discurso de Jair Bolsonaro, porque ele revela que Bolsonaro sabe que esse tema da soberania nacional é um flanco aberto, dada a sua notória submissão aos Estados Unidos e aos interesses estrangeiros. E, portanto, ele tenta fechar o flanco se apresentando como vítima de um ataque imperialista, no caso promovido pelo Macron e pela mídia internacional. E sai ele dizendo que, na verdade, a coisa mais sagrada que existe para ele é a nossa soberania, que teria sido vítima de críticas desrespeitosas motivadas por um espírito colonialista. Realmente é bizarro ver um dos presidentes mais entreguistas da história do Brasil se apresentando como um patriota. Diz ele diretamente que, por ocasião do encontro do G7, um deles ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. E diz ainda Bolsonaro
que ele agradece àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta e agradece a quem em especial e nominalmente? Ao presidente Donald Trump, o herói de Bolsonaro, que, segundo ele, sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU, respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Este blá blá blá, que certamente terá sido escrito pelo chanceler Ernesto Araújo, um amante de Donald Trump, um cidadão que rasteja frente ao imperialismo yankee, é blá 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 mentiroso, porque se existe um país no mundo que desrespeita a liberdade e a soberania da maioria de todos nós, são os Estados Unidos, e é esse país que o presidente Trump, quer dizer, desculpa aí gente, o presidente Bolsonaro agradece no seu discurso. E ele engata esse elogio e agradecimento aos Estados Unidos, a afirmação de que 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena e diz que é preciso entender que nossos nativos, são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Este discurso já veio sendo feito por Bolsonaro há muito tempo e é uma completa inversão. Ele apresenta a retirada dos direitos dos povos originários como sendo uma cessão de direitos. Ele apresenta os povos originários como sendo vítimas, pessoas que estariam perdendo direitos e por isso precisam ser resgatadas para ter os mesmos direitos de todos nós. É uma inversão muito esperta, mas que Bolsonaro faz com a maior cara de pau, sem inclusive ter dúvida de agredir diretamente uma das lideranças indígenas, o cacique Raoni, que é apresentado como, abre aspas, peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para atender seus interesses na Amazônia. Vejam que coisa mais surreal, que coisa mais bizarra, que coisa mais kafkiana. Um presidente que está destruindo a Amazônia, destruindo os povos indígenas, abrindo o nosso país para os interesses estrangeiros, tenta posar de nacionalista e ataca uma das lideranças indígenas que vem frequentemente apresentando ao mundo inteiro a verdade dos fatos sobre o que está acontecendo aqui. E é muito divertido ver Bolsonaro dizendo, por exemplo, abre aspas, algumas pessoas apoiadas em ONGs teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas, fecha aspas. O único cavernícola pleno de direitos que existe no Brasil chama-se Jair Bolsonaro e sua trupe. E, portanto, ele não deveria se dirigir assim aos nobres povos indígenas que resistem à barbárie praticada pelo latifúndio, pelo agronegócio, pelas grandes empresas de mineração e, agora, além de tudo isto, por este presidente cavernícola. Mas que se acha, ele diz, o Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses. O índio não quer ser latifundiário pobre em cima de terras ricas, especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas em Yanomamis e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras. Ou seja, pessoal, ele está dando o seguinte recado. Olha aí, investidores internacionais, empresas do mundo inteiro. Ao invés de dar trela para este discurso de que eu faço mal para a Amazônia e para os índios, lembrem-se que se vocês contribuírem com a política que eu estou implementando no Brasil, vocês terão acesso facilitado ao nosso ouro, ao nosso diamante, ao nosso urânio, ao nosso nióbio, às nossas terras raras. Entendem o discurso? Ele está literalmente dizendo: me ajudem que eu entregarei todas essas riquezas para vocês. E aqui eu vou parando mais essa sessão deste podcast especial comandado pelo Patrick Araújo, totalmente dedicado ao discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Se você chegou até aqui e continua escutando a gente, e em especial o Walter, empolgado como está, falando 40 minutos conosco, então escute até o fim. Aproveito agora para falar que é com essa disposição e energia. Hoje, dia 24 de setembro, nós inscrevemos a nossa chapa e a nossa candidatura à presidência nacional do PT.
E junto com a inscrição, a gente vai apresentar um documento que atualiza a nossa leitura com relação à conjuntura do Brasil, da América Latina, do mundo, bem como apresenta os motivos da candidatura e mantemos a nossa chapa para o 7º Congresso do Partido. E agora vamos para a última participação neste podcast do companheiro Walter Pomar sobre a análise do discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. Aqui estamos então mais uma vez da nossa análise do discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Eu já disse e repito que Bolsonaro foi à ONU para se apresentar como um democrata, um respeitador das religiões, um homem tolerante. Foi se apresentar como um defensor dos indígenas, do meio ambiente, da soberania nacional. Foi se apresentar, enfim, como tudo aquilo que ele não é. Foi um dos discursos mais cínicos, mais hipócritas, mais falsos da história da Organização das Nações Unidas. Sobre o tema das religiões, por exemplo, ele fala dos ataques que teriam ocorrido contra sinagogas, mesquitas, igrejas e não diz um pio sobre as religiões de origem afro. Bolsonaro também faz um elogio à participação do Brasil nas missões de paz da Organização das Nações Unidas, entre elas o Haiti, que foi uma estufa onde se prepararam os militares que hoje ocupam postos estratégicos em todo o governo Bolsonaro. Ele também fala da presença dele próprio em Davos, em Washington, em outros locais, onde, segundo ele estaria resgatando o papel do Brasil no cenário mundial e retomando as relações com importantes parceiros. Absolutamente uma mentira. Durante os governos Lula e Dilma, houve uma intensa presença do Brasil no mundo. O governo brasileiro pode ser acusado de muita e muita coisa, mas nunca de não ter mantido uma relação plural, intensa, diversificada, inclusive com governos e países que contribuíram para o golpe contra a democracia brasileira, como é o caso dos Estados Unidos. Bolsonaro fala também do ProSul, essa invenção, essa sigla que eles criaram depois que a Unasul, a CELAC e o Mercosul foram golpeados de morte por esta política externa comandada por um amante de Brumas do Avalon, Game of Thrones e Senhor dos Anéis, o senhor Ernesto Araújo. Bolsonaro também fala dos parceiros do Brasil no Cone Sul, cita a Argentina, cita Maurício Macri, que todos nós esperamos seja o grande derrotado das eleições que se aproximam, e Bolsonaro afirma com a maior cara de pau do mundo o seguinte: afastamos do Mercosul a ideologia e conquistamos importantes vitórias comerciais ao concluir negociações que já se arrastavam por décadas. Essa tentativa de afastar a ideologia é uma tentativa vã, é puro discurso. Não há nada mais ideológico do que o governo Bolsonaro. Qualquer governo é marcado por alguma ideologia, por alguma visão de mundo. Mas o importante é perceber que ele diz uma mentira quando ele fala que conquistou uma importante vitória comercial ao concluir negociações que já se arrastavam por décadas. Na verdade, as negociações se arrastavam por décadas porque governos, inclusive governos conservadores, não queriam fazer as concessões exigidas pelos europeus para firmar acordos, concessões que foram feitas rapidamente, muito rapidamente, pelo governo Bolsonaro. Muito bem, depois de várias e várias mentiras desse tipo, ele diz que o Brasil é um país aberto ao mundo, em busca de parcerias com todos que tenham interesse em trabalhar pela prosperidade, pela paz e pela liberdade, sempre lembrando que as palavras têm um sentido oposto quando elas são proferidas por este cavernícola que nos preside. Muito bem, aproximamo-nos pouco a pouco do fim do discurso. Ele diz que o Brasil estaria se reerguendo, reconquistando a sua confiança, preparado para assumir as responsabilidades que cabem ao país no sistema internacional. E diz, _, durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir sem perceber por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. Este blá, 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 vindo de alguém que defendia e segue defendendo a ditadura militar, é algo completamente kafkiano, né? A esquerda brasileira, a esquerda que chegou ao governo com Lula e se manteve no governo até que Dilma
fosse derrubada por um golpe. Era uma esquerda plural, democrática, aberta, tolerante, absolutamente moderada. E é isso que Bolsonaro apresenta como sendo uma esquerda adepta de um sistema ideológico de pensamento que buscava o poder absoluto. Se isto fosse verdade, Bolsonaro estaria em cana. Aliás, se a esquerda brasileira fosse mais cuidadosa com os inimigos, mais preocupada em impedir que os inimigos fizessem o que fizeram, realmente Bolsonaro estaria em cana. Mas o cidadão é muito mentiroso. Ele diz que a ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. Que ideologia? A ideologia de esquerda. É inacreditável. Todos nós sabemos que a maior parte dos aparatos de cultura, educação e mídia no país, a maior parte dos meios de comunicação, grande parte das universidades e escolas são controladas por posições conservadoras. E ele diz que é exatamente o oposto para justificar a operação que ele vem desenvolvendo de censura, intervenção, militarização, escola sem partido e tudo mais. Diz ele ainda que a ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tentam ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo sua identidade mais básica, elementar e biológica. Um presidente da República que é aliado e que recebeu o apoio de um governador como Witzel, que comanda uma política de extermínio, que recentemente vitimou uma criança. É brutal que, diretamente da ONU, este cidadão se apresente como alguém preocupado com a inocência das nossas crianças e, no fundo, faça um discurso homofóbico, que é aquilo que este cidadão é. Passa ele então a atacar o discurso politicamente correto, que teria, segundo ele, passado a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. Veja que fantástica a inversão. A extrema-direita, o bolsonarismo, é quem mais expulsa a racionalidade, é quem mais usa da manipulação, dos clichês e das palavras de ordem. Mas ele vai à ONU dizer que quem faz isso é a esquerda. E neste ponto, olhem bem, se um presidente de um Estado laico, de um país cuja Constituição é laica, pode dizer o seguinte: a ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos revestiu. Este parágrafo, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do podcast do Patrick Araújo, seria aceitável num discurso feito num púlpito religioso, por uma liderança religiosa. Mas um presidente da República, um Estado laico, falar que a ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus a dignidade com que ele nos revestiu, ele está comparando a ideologia de esquerda, porque é dela que ele está falando, com o demônio. Vocês entendem que o que está por trás desse discursinho estúpido é tentar associar a figura do demônio com a esquerda, numa verdadeira cruzada religiosa que, mais uma vez, deve ter sido incluída nesse discurso de Bolsonaro por este seguidor de Olavo de Carvalho, chamado Ernesto Araújo, o homem que quer que o país volte à Idade Média, porque, segundo ele, é lá que o mundo realmente funcionava do jeito certo. Ele chega a dizer, Bolsonaro, que ele seria prova viva de que a ideologia de esquerda sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. É bom dizer, ele não fala ideologia de esquerda por escrito, mas é dela que ele está falando. Ele diz que ele é prova disso porque ele teria sido covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobreviveu por um milagre de Deus. Covardemente esfaqueado por um militante de esquerda. Estamos agora, então, diante da informação de que aquela pessoa que esfaqueou Bolsonaro no episódio até hoje pouco esclarecido e que algum dia a verdade há de vir à tona, essa pessoa seria um militante de esquerda. Na época se tentou falar isso, nunca essa história prosperou, e eis que agora ele ressuscita essa história diretamente da ONU. E ele pede que a ONU ajude a derrotar um ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Ou seja, ele está propondo que a ONU se associe à cruzada anticomunista
a cruzada religiosa fundamentalista da qual ele faz parte. É tão explícito essa pegada fundamentalista que ele chega a citar um versículo da Bíblia, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De verdade, a verdade é a coisa mais bela, mais importante, mais revolucionária do mundo. Mas em nome da verdade, assim como em nome de Deus, tantas coisas são ditas e feitas que causam vergonha, não é verdade? E uma delas é esse discurso feito por Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Vamos então encerrando a nossa análise do discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na sessão de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nessa terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. O discurso termina citando João, versículo da Bíblia, citando a teoria antiglobalista do chanceler Ernesto Araújo e falando que agradeço a todos pela graça e glória de Deus. Assim terminou Bolsonaro a sua participação na Assembleia Geral da ONU. Muita gente considerou que esse discurso foi um desastre, sob qualquer aspecto, coberto de mentiras e de falácias. Tudo isso é verdade, mas também é verdade que Bolsonaro tinha um objetivo ao fazer esse discurso e atingiu esse objetivo. Contrariando aqueles que diziam que ele nem iria à ONU, ou que ele ficaria na defensiva, ele fez um discurso ofensivo, dirigido em primeiro lugar ao seu público interno e em segundo lugar, demarcando claramente o seu alinhamento com o governo dos Estados Unidos, com o governo Donald Trump. Demarcou com os setores de centro-direita, porém racionais, da política internacional. Fez uma referência ao ministro Sérgio Moro, que logo logo vai ficar claro se é um elogio ou uma ameaça, e mostrou para todo mundo que Bolsonaro é um inimigo que não tem limites e que só será derrotado por uma esquerda que esteja disposta a pagar o preço que for necessário para defender a soberania nacional, os direitos sociais e as liberdades democráticas. Contra gente capaz de mentir, como Goebbels e Hitler mentiam, não é suficiente uma esquerda que gosta de usar punhos de renda. E com isso nós terminamos mais este podcast comandado pelo Patrick Araújo, e você que sobreviveu até aqui à leitura e comentário deste discurso feito por Jair Bolsonaro e está cansado, pense bem, muito pior do que o discurso é saber que esse cidadão continua presidindo o Brasil. Fora Bolsonaro, Lula livre, e que a esquerda volte a governar o nosso país para que nós tenhamos soberania nacional, liberdades democráticas e direitos sociais.